Você já imaginou como seria o mundo se os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial? Em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia e também declarou guerra contra a França e outros países do Império Britânico, iniciando o que mais tarde se tornaria uma das guerras mais mortíferas da história da humanidade. O Brasil, na época governado por Getúlio Vargas, se declarou neutro, visando manter as relações comerciais com os dois blocos. Mas, com os bloqueios marítimos aliados, as exportações para os países do eixo caíram. A Alemanha, na época uma grande compradora de algodão brasileiro, viu suas importações caírem pela metade entre 1939 e 1940, o que acabou esfriando as relações entre os dois países. Eu não queria mesmo. Com a diminuição do comércio com a Alemanha, Getúlio Vargas naturalmente se aproximou dos norte-americanos, tanto comercial quanto politicamente. Conforme o conflito aumentava, os norte-americanos se viam com a necessidade de uma nova plataforma de lançamento para operações no Atlântico, iniciando assim uma longa negociação junto ao governo brasileiro, para que os militares americanos pudessem operar a partir de bases no Nordeste do Brasil. O governo brasileiro, por sua vez, pediu investimentos dos Estados Unidos na indústria siderúrgica brasileira, na época inexistente, para autorizar tal operação. É importante lembrar que o exército brasileiro no início dos anos 40 era completamente defasado, incapaz de combater sequer outras potências regionais, como a Argentina, que era muito forte naquela época. Esse cenário começou a mudar nos meses seguintes, quando os Estados Unidos criaram um acordo chamado Lend-Lease, que facilitava a venda de material bélico de sua indústria para nações aliadas. O governo brasileiro viu ali uma oportunidade de modernizar o seu exército, o que fechou de vez as negociações. Pouco tempo depois, navios da Marinha Americana já operavam a partir dos portos do Nordeste e iniciaram também a construção das bases aéreas de Belém e Natal, com um fluxo total de milhares de soldados estrangeiros. Em 1942, o exército japonês atacou violentamente a base da Marinha Norte-Americana em Pearl Harbor, em uma chuva de bombas e kamikazes que levaria a vida de centenas de pessoas. Os Estados Unidos oficialmente declararam guerra ao eixo, e o Brasil, assim como outros países que participaram da Conferência de Havana, romperam relações com a Alemanha, o Japão e a Itália. Como forma de retaliação, a Alemanha autorizou o afundamento de navios brasileiros, até que em agosto daquele ano, um submarino alemão afundou mais de 5 navios brasileiros na costa do Nordeste em menos de 48 horas. E diante da enorme pressão popular, por uma atitude firme, o governo brasileiro declarou guerra ao eixo. No início do ano de 1943, o então ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, apresentou ao presidente Getúlio Vargas a proposta da criação da Força Expedicionária Brasileira, ou FEB, composta por 3 divisões de infantaria, que atuariam no exterior dentro da cadeia de comando norte-americana. A Força Expedicionária Brasileira era composta por unidades de várias regiões do Brasil, principalmente do Sul e do Sudeste, soldados com diversas funções, infantaria, cavalaria, engenharia, que passaram por um longo treinamento, se adaptando ao equipamento e à doutrina dos exércitos aliados. Os primeiros soldados brasileiros desembarcaram na Itália em julho de 1944, atracando em Nápoles, com a tropa sendo integrada ao 5º Exército Norte-Americano. O batismo de fogo da FEB aconteceu em pequenas missões de assalto contra posições alemãs na região de Pisa. As operações foram bem sucedidas, com os brasileiros ganhando espaço e avançando até finalmente chegar à temida linha gótica, uma linha defensiva alemã fortificada que cortava as montanhas italianas, com aproximadamente 280 km de comprimento. Em outubro daquele ano, todos os 25 mil soldados brasileiros já haviam desembarcado. Os mais experientes já estavam em operação, os mais novos treinavam. Nessa época, a FEB adotou sua insígnia icônica para essa campanha, com a cobra fumando um cachimbo. Uma sátira aos que diziam que era mais fácil uma cobra fumar ao Brasil entrar no conflito. Inicialmente, as operações brasileiras seriam contra posições de observação ao longo das montanhas, mas após um desempenho surpreendente, a FEB foi convocada para lutar no fronte de Monte Castelo, um dos mais perigosos da campanha da Itália. Monte Castelo é um conjunto de montanhas italianas de valor estratégico. Exatamente por isso, era uma posição fortemente defendida pelos alemães, com direito à chuva de artilharia sobre qualquer um que se aproximasse. As operações iniciais da FEB em Monte Castelo foram sob comando norte-americano e foram brutais e desastrosas, enfrentando uma forte resistência inimiga. Esses problemas iniciais fizeram com que o controle da operação voltasse para os comandantes brasileiros, que enfrentaram batalhas custosas na linha de frente, sem muito sucesso. Quando o inverno começou na Itália, a tropa brasileira se viu lutando em um cenário completamente novo, com temperaturas abaixo de zero que tornavam os desafios da força expedicionária ainda mais complexos. Apesar disso, esse período de inverno foi fundamental para que as tropas adquirissem experiência em combate, o que fez muita diferença nas batalhas que viriam depois. Com o fim do inverno, a FEB iniciou uma nova ofensiva contra Monte Castelo, apoiada por um forte ataque de infantaria, e após combates ferozes em meio à neve, a divisão brasileira finalmente dominava a posição alemã, eliminando de vez qualquer resistência. As batalhas da campanha brasileira continuaram, dia após dia, contra diferentes posições defensivas, batalhas heróicas que abriram passagem para o ataque aliado a Bolonha, fundamental nessa etapa do avanço.
Na primavera de 1945, a tropa brasileira foi incluída na ofensiva definitiva do exército aliado contra a região de Montese. O assalto brasileiro à cidade italiana enfrentou uma chuva de bombas lançadas pela artilharia alemã, ferindo vários soldados, com os brasileiros enfrentando uma forte resistência em um combate urbano, casa a casa, viela por viela. Apesar de ter sofrido pesadas baixas, a tropa brasileira tomou Montese e fortaleceu sua posição, expulsando definitivamente os alemães. Os combates no Teatro de Operação Italiana se encerraram em 2 de maio de 1945, com a rendição das tropas do eixo. A Alemanha se rendeu uma semana depois, encerrando de vez a Segunda Guerra Mundial na Europa. Em junho de 1945, os soldados da Força Expedicionária Brasileira iniciaram seu retorno ao Brasil, sendo recepcionados com festa pela população. Durante a campanha, a FEB cumpriu com louvor todas as missões que recebeu. Foram quase 8 meses de violentos combates, enfrentando o frio, a neve e as montanhas. A Força Expedicionária Brasileira capturou mais de 20 mil prisioneiros e liberou dezenas de cidades italianas da ocupação alemã, sofrendo aproximadamente 450 baixas, com centenas de feridos. Os bravos combatentes da FEB lutaram por um mundo livre e seu esforço na luta contra o nazifascismo será eternamente lembrado. Foi o esforço de milhões de soldados aliados que salvou o mundo de ver catástrofes ainda maiores acontecendo, preço que muitos desses soldados pagaram com a própria vida. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like e se você gostou muito, considere se inscrever no canal para mais conteúdo do tipo.